Boa tarde a todos. É uma grande alegria, né? Voltar a essa casa que tanto carinho nos dá, transmite sempre. Um abraço fraterno da Casa Fabiana de Cristo e nosso carinho também aos dirigentes dessa casa. Falar de inveja parece algo, de certa forma, fácil, né? Porque não devemos sentir inveja, todo mundo sabe disso, sabe que não é um sentimento bom, mas ele é tão complicado que a gente, ser humano, inventou até uma maneira de achá-lo menos ruim, que a gente diz assim: ai, eu tive uma invejinha branca de você, né? Como se isso fosse algo bom. É claro, e eu prefiro acreditar, que quando alguém nos diz assim, eu tive uma invejinha branca, é no sentido, né, positivo, de querer dizer, olha, eu gostaria de, sei lá, me vestir como você tem bom gosto, por exemplo, ou eu gostaria de ter um trabalho como o seu, que é muito bom, né? Então, às vezes é até um elogio para a pessoa, mas, na verdade, a palavra inveja nos remete ao querer ter ou ser o que não se tem e o que não se é. A gente pode dizer que inveja é a mesma coisa que frustração. É quando a gente nunca está satisfeito pelo que se tem, pelo que se é. Então, frustração, insatisfação são amigos da inveja, porque o invejoso, ele está plenamente insatisfeito com a sua posição e na maioria das vezes, revoltado consigo mesmo. Outra coisa que a inveja também, para muitos, é despercebida e não se dá o devido valor negativo que ela pode ter sobre nós, porque a inveja é quase como uma formiguinha, que a gente pensa assim, é tão inocente, né? Deixa, aquela formiguinha só não vai dar nenhum problema. Só que daquela formiguinha, se você for acompanhar, você vai ver que tem outra e outra, até chegar no formigueiro, que é uma junção de muitas e muitas formiguinhas, mesmo das menores. E a inveja, ela é assim, é uma coisa pequenininha que a gente diz, não, mas eu, invejosa, imagina, não, eu não sou. Só porque eu queria ter o carro igual ao do fulano, que eu achei uma injustiça, aliás, porque, né, não pude comprar, porque o fulano ganhou aquele cargo no meu emprego que era para mim, né? Mas eu não sou invejosa, é que eu sou contra essas políticas e a gente se defende, porque realmente a inveja, ela é mais calada, a não ser que a gente faça e queira, né, demonstrá-la muito abertamente. Do contrário, às vezes a pessoa está naquela cara de paisagem, né, e por dentro está pensando, ai, danada, olha, ela está com aquela corrente que eu queria, né?
gente muitas vezes não percebe, nem no outro e nem em nós mesmos. Porque muitas vezes o nosso pensamento vai muito mais à frente do que nós imaginamos. E a inveja nos corrói. E ela nos traz, então, todos os outros negativos sintomas, como, por exemplo, o da insatisfação, o da revolta. Outra coisa que eu queria pontuar antes de apresentar o texto da Revista Espírita é que às vezes a gente atribui a inveja à porta de fora, né? Ou seja, não, na casa espírita, imagina, somos todos espíritas, não temos por que ter inveja de ninguém, aqui nós somos todos iguais. Mas que eu queria ser médium como aquele outro médium lá, eu queria ser o primeiro da casa. Ai, se ele não resolvesse mudar de casa, né? Que daí eu poderia ser o primeiro médium da casa. Como se médium tivesse patamar, né? Primeiro, segundo, terceiro. Mas para o invejoso que quer sempre o do outro e que acredita realmente que a grama do outro é mais verde do que a sua, a ele lhe incomoda. Então, só lembrando, né, nessa parte que, e talvez principalmente dentro das casas espíritas ou da nossa casa familiar, entre nós, irmãos, parentes, a inveja corrói se nós permitirmos que ela nasça. E como evitar que a inveja nasça? Entendendo que mesmo tendo muitos acima de nós, numa qualidade que nós gostaríamos de estar e vivenciar, muitos atrás de nós desejam estar na posição em que nós nos encontramos. Então, o entendimento de cada um, de acordo com as suas obras, com os seus esforços, tem aquilo que é exatamente necessário para si, nos auxilia a tentarmos ao máximo extinguir este sentimento que é tão primitivo em nossas vidas, em nossa alma. Como eu falei, né, como já foi dito, citado, o texto em que eu me baseei para a nossa conversa de hoje está, então, na Revista Espírita de 1858, que é o ano 1, em junho, e na folha número 7, né? E sempre atual, mesmo de 1858. E vocês vão perceber que a introdução desse item, que se chama a inveja, nós temos então uma dissertação moral que o espírito de São Luís, né, dá ao Senhor D. Senhor D era um médium que recebeu a psicografia e que não se coloca o nome, inclusive, principalmente, mais ainda naqueles tempos, porque também é uma maneira de não exaltar aqueles que naquele tempo começavam a trabalhar com a doutrina dos espíritos. E aí a revista, o jornal, começa dizendo assim: em uma das sessões da sociedade,
Sociedade Espírita Francesa, né? São Luís nos havia prometido uma dissertação sobre a inveja. O senhor D, que começava a desenvolver a mediunidade e ainda duvidava um pouco, não da doutrina, de que é um dos mais ferventes adeptos e que a compreende em sua essência, isto é, do ponto de vista moral, mas da faculdade que nele se revelava. Invocou São Luís em seu nome particular, dirigindo-lhe a seguinte pergunta: poderíeis dissipar minhas dúvidas e inquietações a respeito de minha força mediúnica, escrevendo por meu intermédio a dissertação que havíeis prometido à sociedade para terça-feira, 1º de junho? Então, vejam a simplicidade, né, desse médium que, mesmo tendo uma capacidade elevada, né, porque não é qualquer um que consegue receber um espírito iluminado como São Luís, então ele tinha essa condição e, mesmo atendo, ele se colocava humildemente, se questionando ainda, né? Será que eu posso receber? Porque é sempre aquela máxima, né? Quem se exalta será humilhado. E a gente tem que lembrar disso, porque a vaidade também é um dos maus que nos corroem e nos tiram facilmente do trilho da bondade, do amor, que é a representatividade do Mestre Jesus e do nosso Pai. E aí São Luís responde: sim, para te tranquilizar, o farei, né? Como quem diz, não te preocupa, você tem condições para tanto. Foi então que o trecho seguinte foi ditado. Faremos notar que o senhor D dirigiu-se a São Luís com um coração puro e sincero, sem segundas intenções, condição indispensável a toda boa comunicação. Não era uma prova que fazia, duvidava apenas de si mesmo, permitindo Deus que fosse atendido a fim de dar-lhe os meios de tornar-se útil. Hoje, o Senhor D é um dos médiuns mais completos, não só pela grande facilidade de execução, como por sua aptidão em servir de intérprete a todos os espíritos, mesmo aqueles de ordens mais elevadas. Então, quanto mais humilde, mais esclarecido, mais consciente de que somos tão pouco perto da espiritualidade, dos irmãos elevados que nos auxiliam, que assim conseguimos nos ligar a eles. Jamais será pensando: eu quero o cargo do fulano, eu quero a atenção que o fulano tem. Não basta querer isso ou invejar o que o outro tem. É necessário que se trabalhe, como já foi dito aqui na frente, né, que o Senhor D, ele tinha esse desejo, esse coração puro e sincero.
nunca quis elevar-se, né? Se ele duvidou, foi de si mesmo, das suas condições para ser o transmissor de mensagens. Ele recebia então espíritos de ordem elevada que se exprimem facilmente e de boa vontade por seu intermédio. São essas, sobretudo, as qualidades que devemos procurar no médium e que podem sempre ser adquiridas com paciência, vontade e exercício. E aí eu digo, para que consigamos retirar a inveja de nós, ou pelo menos abrandá-la ao máximo, né? Porque somos seres falhos, precisamos paciência, vontade e exercício. O Senhor D não necessitou de muita paciência. Havia nele a vontade e o fervor, unidos a uma aptidão natural. Bastaram alguns dias para levar sua faculdade ao mais alto grau. Eis o ditado que lhe foi dado sobre a inveja. Então, antes de mais nada, lembrarmos do quanto o ser humilde, trabalhador, ter o exercício diário. Amor, em exercício de quê? De amor, de compaixão, de abnegação, de carinho e de humildade, entendendo, aceitando e procurando mudar os nossos defeitos. Esse é o grande exercício que pode nos colocar em forma espiritual elevada, né? A gente faz tanto exercício na vida querendo ficar em forma física. Pois é, no caso do exercício dentro da doutrina, ele se faz através do esforço para cada dia menos termos os defeitos, nos deixarmos tombar pelas pedras que encontramos na caminhada, né? Então é aquele exercício mesmo. Não, hoje eu vou sair de casa, eu não vou xingar ninguém no trânsito. Se alguém quiser passar na minha frente, eu vou respirar e deixar. Aí às vezes a gente consegue, deixa um, deixa dois, deixa três, às vezes no quarto a gente aí não, hoje eu me propus a não falar nada. Aí a gente respira mais um pouquinho, né? E vai fazendo esse exercício. Num dia a gente não vai talvez aguentar, no outro a gente aguenta, e assim nesse exercício, um dia a gente vai perceber que engraçado, acho que agora eu não xingo mais ninguém, nem me lembro mais se eu xinguei alguém hoje, mas eu acho que ontem também não. É o hábito que se fez através do exercício. Então, vamos ver a mensagem rapidamente que São Luís nos mandou. São Luís, falei certo? Falei. Eu, para trocar nome, sou uma beleza, né? E aí ele conta para nós a história de um homem que era um espírito muito inquieto. A sua felicidade terrestre, a sua infelicidade terrestre estava no auge. Por quê? Porque a inveja, ele tinha muita inveja do outro. Ele queria o ouro, né? Os benefícios, o luxo e a felicidade, aparente ou fictícia, de seus semelhantes. Seu coração estava devastado, sua alma secretamente
consumida por essa luta incessante do orgulho e da vaidade não satisfeitas. Lembram no começo quando eu falei? O invejoso é aquele que é sempre o insatisfeito, né? Carrega consigo, em todos os instantes de sua miserável existência, uma serpente que acalenta no peito e que, sem cessar, lhe sugere os mais fatais pensamentos. Bem falei que o pensamento vai muito mais do que a gente imagina. Esse aqui tinha asas potentes. Terei essa volúpia, essa felicidade? Não obstante, isso me é devido, como aos outros, sou homem como eles. Por que seria deserdado? Oh, coitado, né? Aquela história, todo mundo tem menos eu, todo mundo pode menos eu. É o insatisfeito, o incompreendido, pelo menos é como a pessoa se sente. E se debate na sua impotência, atormentado pelo horrível suplício da inveja. Feliz ainda se estas funestas ideias não o levarem à beira do abismo. Num mundo em que a gente, se pudesse ter alcance ao número de suicídios que acontecem todos os dias, nós poderíamos, infelizmente, pesquisar e notar que muitos desses irmãos, né, que caem na tentação de encurtar a sua vivência corpórea, por quê? Porque estão na dor da insatisfação, na dor do desencontro, na dor do desespero, por não estarem se sentindo satisfeitos, felizes com o que são ou no que estão. Entretanto, nesse caminho, ele se pergunta se não deve obter pela violência o que julga ser-lhe devido, se não irá expor aos olhos de todos o horrendo mal que o devora. Que triste, né? Porque a pessoa que se acha nessa condição de inveja e, portanto, muito infeliz, ele acha até que ele tem razão quando passa por sua mente o desejo de obter, seja da maneira que for, aquele desejo que o consome. E começa a acreditar até que seja lícito. O que julga ser-lhe devido, senão irá expor a todos o horrendo mal que o devora. Se esse infeliz apenas tivesse olhado para baixo de sua posição, teria visto o número daqueles que sofrem sem se lastimarem e ainda bendizendo o Criador. Porquanto a infelicidade é um benefício de que Deus se serve para fazer avançar a pobre criatura até o seu trono eterno. Vejam a perfeição da providência divina. Quando nós entendermos
que a nossa felicidade não está e não é o carro do ano, a roupa de marca, a mansão mais bonita, as joias mais belas, o celular de última geração, o namorado ou namorada mais bonita, os filhos mais inteligentes, e sim, que a nossa felicidade está em sabermos a grandeza de sermos filho de quem somos, no plano terrestre, mas principalmente no plano espiritual. Somos filhos de Deus, do Criador, somos suas criaturas, e por isso temos dele sim todo um DNA que ainda não sabemos como utilizar, mas que somos chamados, e através daquilo que nós nomeamos de infelicidade, porque na verdade não deixa de ser um desafio, um aprendizado, o exercício que irá nos levar ao entendimento do que é ser e estar feliz de acordo com o nosso Pai. Porque esse sentimento independe do que nós queremos e depende unicamente do que somos. Sermos gratos nos torna felizes. Eu sou grata porque eu pegava ônibus, hoje a minha filha tem o seu carro. Eu sou grata porque eu não tinha uma casa própria, hoje eu tenho. Eu sou grata porque eu não tenho uma casa própria, mas eu tenho uma casa em que eu custeio o meu aluguel. Eu sou grata porque eu tenho o pão que me alimenta, mesmo que ele não venha acompanhado de muitas iguarias, mas eu tenho, eu posso, eu consigo. Eu sou grata porque me estenderam a mão e me deram a vara para que eu conseguisse pescar a minha felicidade, ao invés de ficar olhando para o peixe do outro e invejando-lhe a sorte, que não existiu. O que existiu foi a paciência com a vara de pescar até que o peixe lhe chegasse a morder a isca. Fazei vossa felicidade e vosso verdadeiro tesouro na terra em obras de caridade e de submissão, as únicas que vos permitirão ser admitidos no seio de Deus. Essas obras do bem farão a vossa alegria e a vossa felicidade eternas. A inveja é uma das mais feias e mais tristes misérias de vosso globo. A caridade e a constante emissão da fé farão desaparecer todos os males que se irão um a um à medida que se multiplicarem os homens de boa vontade que a vós se seguirão. E que assim seja. Ou seja, nós só conseguiremos extinguir a inveja, a insatisfação, quando entendermos que a caridade
E a submissão, não a submissão, né, que muitos acham que seja a vontade de Deus, no sentido de sermos subjugados, né, de sermos diminuídos pelo outro. Não. É a subjugação, a submissão, no sentido de nos submetermos à missão a qual Deus nos colocou. É dizer: sim, Pai, eu estou aqui. É seguir os passos de Maria quando disse: eis a serva do Senhor. É dizer: eu confio em Ti, Pai. E se Tu me mandas cumprir com essa tarefa, é porque Tu sabes que eu tenho condição de fazer, de aceitá-la, de conviver com ela, mesmo que nos pareça muito difícil. Ao Pai nada é impossível. E quando Ele nos dá uma missão, Ele sabe das nossas condições. Agora, se nós preferirmos cruzar os braços e ficar olhando a vitória dos outros, achando que eles tiveram mais benefício do que nós, aí nós estaremos apenas retardando um pouco mais o nosso aprendizado. Mas lembre-se, nenhuma ovelha fica para trás. Então, não desanimemos, levantemos no novo dia e comecemos a nova caminhada. Foi como nos disse Paulo na leitura da irmã, né? Quando disse ali que a gente deve esquecer de todas as atitudes infelizes, né, de ontem e começar o hoje novamente. Não é esquecer no sentido assim, não, eu não fiz nada, não. É tomar consciência e ciência de que se fez, mas virar a página para começar novamente, querendo principalmente não fazê-lo mais. Que a graça de Deus e do Pai esteja com todos nós, que nos alimentem e nos protejam e nos guiem, dando-nos luz para cada um em seus passos desse caminho longe. Que assim seja. Obrigada, Rosa.